Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Que a luz esteja em nós, queridos irmãos. A doutrina dos Espíritos nos apresenta alguns conceitos que constituem a base da codificação. A comunicabilidade entre os Espíritos é um deles, e no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos orienta e alerta sobre a influência dos espíritos desencarnados no mundo corporal. O Espiritismo torna compreensível o processo pelo qual se dá essa influência dos espíritos em nosso meio. Essa influência tem origem através da transmissão dos nossos pensamentos. Vivemos mergulhados em um oceano de fluidos. Esses fluidos recebem o impulso da nossa vontade. É ele o veículo dos nossos pensamentos. A mente é o centro gerador e receptor de energias, tendo por instrumento o cérebro. O pensamento cria imagens, forma os pensamentos, que vão através da lei de afinidade nos sintonizando com os nossos afins. Vivemos em contato diariamente com os espíritos desencarnados, elevados ou não. A influência dos espíritos em nosso meio é constante. Precisamos vigiar a nossa casa mental, seguindo a recomendação do nosso Mestre Jesus. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Avaliemos a questão 457 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta à espiritualidade: podem os espíritos conhecerem os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. A espiritualidade deixa claro que até o que desejamos esconder, os espíritos têm condições de saber. Por isso, todos os dias temos que despertar em nossa consciência a necessidade de caminharmos agindo com discernimento, com justiça, com sabedoria, com amor, ter um olhar mais generoso para com tudo que nos cerca. Na questão 459, Kardec pergunta novamente à espiritualidade se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos. A resposta dos espíritos, no primeiro momento, pode até nos assustar, mas quando lembramos do Evangelho de Jesus, sentimos que não temos o que temer. Temos que nos esforçarmos apenas para vivenciar os seus ensinamentos, e influência nociva nenhuma nos conduzirá ao mau caminho. A espiritualidade responde a Kardec: muito mais do que imaginas, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Deus não nos concedeu a bênção da vida para que fôssemos joguetes nas mãos dos espíritos que desejam nos influenciar de forma negativa. Temos nosso livre-arbítrio, a escolha de se deixar conduzir, agasalhando na alma influências contrárias aos exemplos do nosso Mestre Jesus, será sempre nossa. Os bons espíritos estão sempre procurando nos influenciar no bom caminho, nos inspirando boas ideias, nos estimulando ao trabalho na seara do bem, direcionando para o nosso caminho irmãos que nos auxiliam, através dos seus bons exemplos, a perseverarmos com fé na edificação das boas obras. Lembremos, meus irmãos, que a influência espiritual só ocorre se nos sintonizarmos com eles através dos nossos pensamentos, sentimentos, ações, da nossa conduta moral. Eles veem quem somos verdadeiramente. Estejamos atentos ao que estamos movimentando em nossa casa mental.
Que os nossos pensamentos sejam edificantes, que os nossos sentimentos sejam bons, que eles irradiem luz, que as nossas ações estejam em comunhão com os espíritos que trabalham pelo bem da humanidade, que os espíritos que semeiam o amor, a fraternidade e a paz entre os homens nos influenciem a caminhar com Jesus. Belas reflexões, companheiros de ideal espírita. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.